Sejam bem-vindos ao nosso programa Magnificat, programa que a Academia Marial de Aparecida oferece a todos vocês que participam desta academia, vocês que estão unidos a nós, principalmente vocês que são devotos de Nossa Senhora Aparecida. E na alegria de estarmos reunidos, a gente sempre reflete sobre algum tema que nos ajude, seja a compreender Nossa Senhora, seja principalmente compreender todo o mistério da salvação, que através dessa mulher a gente pode desvendar sempre mais profundamente. E eu tenho a alegria de mais uma vez estar aqui com o nosso querido Frei Jonas Nogueira da Costa, franciscano, que nós já conhecemos. Sejam todos bem-vindos e seja bem-vindo, Frei Jonas. Muito obrigado, Padre Ulisses. Saudações de paz e bem a todos os nossos amigos também da Academia Marial de Aparecida. Então, Frei Jonas, ele é teólogo, não é mesmo, com pós-graduação em Mariologia, aliás, é professor até da nossa pós-graduação de Mariologia. E ele nos ajuda constantemente, porque é um dos assessores que nos ajudam a refletir sobre a Academia Marial de Aparecida e todos aqueles eventos, tudo aquilo que a gente propõe para vocês. E hoje, Frei Jonas, a gente queria conhecer um pouquinho, ou refletir um pouco sobre Nossa Senhora e o Espírito Santo. Tem até o número 3 da Escola de Maria, está aqui, Maria e o Espírito Santo, escrito exatamente pelo Frei Jonas, né? E aqui o nome é bonito, é Mariologia Pneumatológica. Como é que a gente entende isso, Jonas? A Mariologia Pneumatológica, ela é uma reflexão sobre Maria, mas que toma esse acento do Espírito Santo. Fala-se sobre a relação de Maria com o Espírito Santo. Então, essa disciplina, ela toma, sobretudo, os temas, essa reflexão, não é? Ela toma, sobretudo, os temas dos Evangelhos da Infância, de Mateus e de Lucas, e vai costurando toda a tradição a partir dos Santos Padres, a partir das devoções, até chegar ao Concílio Vaticano II, que traz, não é, questões muito próprias dessa relação de Maria com o Espírito Santo, que nos leva, né, com Paulo VI, a Marialis Cultus, a nos perguntar, né, de fato, qual que é a estatura, né, dessa conversa, a maturidade teológica da relação Maria e o Espírito Santo no nosso meio. Assim, Jonas, há certas expressões que nós, além do ato de fé, foi concebido por obra do Espírito Santo, né? Nos vem sempre aquele ícone do Espírito Santo na encarnação, na anunciação, né? Um outro ícone bonito é do cenáculo também, essa relação com o Espírito Santo, né? Mas eu tenho a impressão que essa presença de Maria, que a gente chega a chamar até de esposa do Espírito Santo, é uma relação que perpassa a história da salvação, né? Se a gente vai abrir a Bíblia, principalmente olhando essa relação Espírito Santo e Maria, o que você iria sublinhar e que é muito interessante, que a gente preste atenção e veja, aí está sempre ou a figura de Maria ou a sombra de Maria, porque onde está o Espírito Santo, Maria também, de alguma forma, está presente. Essa expressão esposa do Espírito Santo, Sim. uma expressão muito querida, muito própria, inclusive muito franciscana, porque São Sim. Francisco de Assis foi o primeiro a usar a expressão devocional, né, esposa do Espírito Santo, referindo-se a Maria. Mas o termo esposa nas Sagradas Escrituras, ele vai remontar a relação do povo de Israel com seu Deus. Deus tem o seu povo numa relação tão próxima como se o povo de Deus fosse a esposa do seu Deus, para falar justamente disso, de relação de intimidade, uma relação de pertença, de mútua pertença. Então, quando nós olhamos Maria como o ápice, né, da humanidade que chega enquanto mãe de Deus, nós encontramos essa expressão de todo o povo consagrado a Deus. Maria, enquanto pessoa singular, mas também pessoa coletiva, ela é a expressão desse estado de consagração. E quem consagra, não é? Então, quando nós tomamos, sobretudo, o texto da Anunciação de Lucas, é o Espírito quem consagra Maria para a maternidade, mas para também mãe do Senhor, né? É um ato de consagração no Espírito Santo. Jonas, aquilo que para nós, no mistério da encarnação, quase que foi assim, Deus revela a sua intimidade, né? E fica muito mais claro, então, esse Espírito Santo como alguém que realmente vai entrar e realizar esse mistério da encarnação do Verbo Divino. Mas se você abre ali o Antigo Testamento,
Nós podemos dizer que já existem sinais, embora não exista uma revelação da pessoa do Espírito Santo, mas esses sinais a gente pode encontrar, e nesses sinais a gente poderia dizer assim que são até prefiguração daquilo que depois vai acontecer em Maria, que Claro, ela pertencia ao povo de Deus, né? claro. Existem alguns sinais, não é? Porque assim como o Verbo está oculto no Pai, Sim, também o Espírito, enquanto pessoa, está oculto no Pai, e ele vai se manifestar nos textos do Antigo Testamento como o braço de Deus, a força de Deus, como o Espírito mesmo, né? Não enquanto alguém, mas enquanto a sim, força de Deus. Por exemplo, o Espírito de Deus que paira sobre as águas, o sopro que Deus coloca nas narinas do ser humano, inflando-o de si mesmo. São todas prefigurações do Espírito Santo. Mas algumas são muito, pensando na relação com sim, Maria, algumas são muito interessantes, por exemplo, o Monte Sinai. Porque quando Moisés está em oração no Sinai, a força de Deus, a glória de Deus pousa sobre o Monte Sinai. E o Monte Sinai ele está brilhando, né? Está pegando fogo, ele está irradiando glória, beleza, porque o Espírito, a força de Deus pousou sobre. E aí quando a gente toma aquele texto de Lucas, né, que vai dizer o exatamente. Espírito Santo pousará sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, está fazendo toda uma memória do Antigo Testamento do Sinai, do templo, da Arca da Aliança, em que a glória de Deus, a força de Deus pousou sobre aquelas instâncias do Antigo Testamento. Agora Maria é essa pessoa, esse alguém em que o Espírito, a glória de Deus, a força do Altíssimo pousa sobre. Então, olha que bonito, nós podemos dizer, comparando Lucas com os textos do Antigo Sim, Testamento, que Maria agora é o novo Monte Sinai, ela é de fato a Arca da Aliança, ela é o templo de Deus agora, porque a força, o poder de Deus pousou sobre. e eu acho que é muito interessante porque você toca num ponto, né? É esse pousar, né? Que realmente revela essa proximidade do Espírito de Deus sobre uma pessoa, sobre o Monte Sinai, né? Em todas as situações, é mais esse pousar, é mais do que é fogo, é vento, é pombinha, isso, aquilo, né? Mas a presença desse pousar, do estar sobre, né? Do cobrir, do ser assim como uma sombra, né, que toma conta e penetra profundamente dentro do ser. Eu acho que, nesse sentido, Maria Santíssima, e aí a gente volta, Jonas, ao tema do nosso Congresso Mariológico, né? É nossa irmã, é nossa irmã, né? Ou seja, tudo aquilo que Deus foi realizando em sinais, Ele realizou com perfeição nessa filha da humanidade, nossa irmã, né? Para que ela se tornasse um dia Theotokos, a mãe de Deus, né? Eu creio que a gente pode refletir nesse sentido. Perfeitamente, é muito até necessário, É. porque essa expressão, né, da nossa fé, Maria está sob o poder do Espírito Santo. Uhum. Ela parece muito simples, mas ela é muito densa. O que significa Maria sob o poder do Espírito Santo? Significa que ela resguarda a sua identidade, a sua singularidade, a sua liberdade, mas ela se deixa mover pelo Espírito. E aí quando nós lembramos, né, Maria é nossa irmã, né, É. nossa irmã na ordem da humanidade, ela é filha de nossos pais, Adão e Eva, ela participa da nossa condição humana, mas sob o poder do Espírito Santo. Então, a liberdade de Maria é a liberdade de todos nós. A força de Deus que guiou Maria é a força de Deus que está guiando a igreja, guiando nossas comunidades, guiando a cada um de nós pela graça do batismo. Então, nós somos uma igreja sob o Espírito Santo, como Maria esteve sob o Espírito Santo. E, irmã, a humanidade está sob o poder do Espírito Santo. E isso é uma palavra de esperança, porque quando a gente olha todas as tragédias que uma guerra é, né? O Papa Sim, Francisco fala, né? A guerra é o fracasso da humanidade, o fracasso das políticas. Mas quando nós olhamos que toda a humanidade, todo o universo está sob o poder do Espírito Santo, esses sinais de morte, eles são menores diante da força do Espírito, que fez em Maria uma nova criação e pode fazer em todos nós também um mundo novo, pode transformar tudo, pode curar as nossas feridas de desumanidade, de morte, de miséria humana. eu tenho a impressão, o Frei Jonas, que Nossa Senhora, num certo sentido, já que nós a chamamos de esposa do Espírito Santo e ao mesmo tempo é nossa irmã, eu às vezes refletia assim,
Maria Santíssima, eu acho que ela é como um ímã que atrai o Espírito Santo. Já que ela ficou cheia, né? Então ela pode atrair seu esposo a qualquer hora. E nesse sentido, a intercessão de Maria é uma intercessão não somente junto a seu filho, mas é uma intercessão junto ao Espírito Santo. O que você acha? Eu acho que a gente precisa refletir muito o termo do nosso credo Sei, quando nós falamos da comunhão dos santos. sei. A comunhão dos santos está na parte do Espírito Santo. É, Então, quem realiza a comunhão dos santos é o Espírito Santo. E quando nós tomamos esse tema da intercessão de Maria, a oração de Maria junto à Santíssima Trindade, ela o faz no Espírito Santo. Então, de fato, essa expressão que o senhor usa é muito bacana. É um imã, né? Porque rezar com Maria é rezar no Espírito Santo, é rezar na comunhão dos santos. É o Espírito Santo que, como esse laço que une Deus em si mesmo, é capaz de unir a todos nós em Deus, entre nós mesmos, enquanto uma igreja de amor, de fé, uma igreja que é a verdadeira fraternidade. E esse tema da comunhão dos santos e pensamos Maria e a oração, a sua intercessão, é um tema extremamente importante também por causa do seu impacto ecumênico. assim, Porque quando nós pensamos, né, o grande desafio da Mariologia é justamente não esquecer de questões da unidade da igreja ou das igrejas cristãs. E esse tema da intercessão de Maria, a oração de Maria, é um tema que abraça nós, católicos rito latino, né, católicos romanos, mas também os nossos irmãos ortodoxos e também nossos irmãos protestantes, porque os pais da Reforma, eles acreditavam na intercessão de Maria, na oração de Maria pela igreja, e isso tudo é no Espírito Santo. Então aqui nós temos, quando tomamos esse tema Maria e o Espírito Santo, e a intercessão de sim. Maria no Espírito, nós temos um tema altamente ecumênico que a gente precisa cada vez mais estar explicitando, trabalhando esse tema, dada a sua força, né? O seu serviço que esse tema presta ao ecumenismo. Eu tenho a impressão, Jonas, que é exatamente nessa reflexão teológica que a gente faz da relação Maria e o Pai, Maria e o Filho, Maria e o Espírito Santo, né? Que a gente pode chegar ao ecumenismo, né? Mais do que nas devoções ou no devocionismo, que aí você entra em choque com muita facilidade, estamos adorando Maria ou não, que não acontece. Mas eu acho que na reflexão, que se aceitamos que há uma história da salvação, e você me fez assim pensar numa coisa muito bonita, né? O Espírito Santo continua presente no universo todo, né? A criação pararia de existir se esse Espírito Santo se ausentasse, né? E aí então a gente imagina que é como Deus olhava, tudo é bom, né? E até a humanidade é boa, só que a gente se entristece às vezes com aqueles pontinhos negativos que tem lá, guerra, desgraça, miséria, né? Mas esse povão de Deus, ou como o Evangelho a multidão, Nosso Senhor se compadecia o tempo todo. Essa multidão é boa, essa multidão precisa, né? Ou seja, a obra criadora de Deus continua sendo aquilo do primeiro capítulo de Gênesis. E Deus viu que tudo era bom, Deus continua vendo, né? E Ele não vai desistir de consertar essa pintura que está rasgada em alguns pontos. Eu acho que isso é importante. E nesse sentido, por exemplo, né, mesmo que você falava do diálogo ecumênico, mas também como que nós, católicos, podemos aprofundar a vivência no Espírito Santo sem que a pessoa faça aquelas distinções que eu acho muito, sei lá, não agrada muito. Orar no Espírito Santo é como se os outros não estivessem orando no Espírito Santo. É possível eu me separar do Espírito Santo em qualquer boa obra, em qualquer oração, em qualquer celebração que eu faço? É possível me ausentar do Espírito Santo ou o Espírito Santo se ausentar de alguma coisa que a gente faça? O Espírito Santo é, enquanto terceira pessoa divina, a ação hipostasiada. Sim. Ou seja, e quem é o Espírito Santo? Ele é a força, ele é a ação de vida, mas enquanto pessoa. É Deus, ação enquanto alguém. Então, tudo que existe de bom, tudo que existe de puro, tudo aquilo que existe que resgata a dignidade do ser humano, é o Espírito agindo, levando-nos ao coração do Pai, a glória de Deus Pai. E o Senhor coloca, né, uma coisa que que nós devemos refletir muito, porque o Espírito, enquanto alguém, ele não é uma força que eu manipulo.
Às vezes algumas Sim. expressões, né, nos dão a entender que o espírito é como se fosse uma tomada, que quando eu quero eu vou lá, me ligo naquela tomada e faço, entre aspas, né, o meu show, depois eu desligo. Como se eu pudesse manipular o espírito. E de novo a expressão, né, de Maria, ela está sob o poder do espírito. Então, a igreja, cada um de nós, o universo está sob o Espírito Santo. Sem ferir nossa liberdade, é ele que nos conduz ao bem. Mas assim, a ideia de manipular o espírito, de usar o espírito para transformar cada pessoa numa espécie de showman religioso, qualquer coisa do tipo, isso é extremamente absurdo e quase que herética, né? Porque como é que você domestica o Espírito Santo? Como é que você quer a pretensão de domesticar Deus, né? Enquanto alguém, somos nós que estamos sob o poder do Espírito Santo, nunca o contrário. Não é o Espírito que está sob a nossa vontade de fazer isso ou aquilo, de aparecer, né? Às vezes o narcisismo, muita gente confunde narcisismo com protagonismo religioso, né? É. E narcisismo não é protagonismo. E o Espírito não se presta a nenhum tipo de narcisismo. Ele está a serviço do protagonismo dos cristãos, das cristãs, mas não se deixa manipular. Então, Sim. esse tema, ele é algo que Maria, ela inclusive, como alguém que está sob o poder do Espírito Santo, ela se torna uma denúncia antidolátrica, não é? Do Espírito, que é Ele quem nos move, é Ele que nos leva ao coração do Pai. Não somos nós que manipulamos jamais o Espírito. E eu acho que duas coisas que eu acho muito importantes para Jonas. Uma é exatamente esse aspecto, entende? Que às vezes eu falava com a pessoa, parece que você está pensando no Espírito Santo como na doutrina espírita se invoca o Espírito, basta tomar conta da pessoa e ela começa a dar um show qualquer aí. Eu falei, Espírito Santo não é isso não, né? Você só respira espiritualmente se o Espírito Santo estiver com você, senão não existe absolutamente nada de bom em nós que não esteja essa presença do Espírito. Porque eu acho que aí entra uma coisa muito importante, né? O Espírito Santo é, primeiramente, um espírito de amor, criador e redentor, né? Isso nos lembra Agostinho, né? Santo Agostinho fala muito bem isso, né? Do Espírito como amor. E amor enquanto elo. O amor que une o Pai e o Filho, enquanto alguém, esse elo. E aí vem Tomás de Aquino. Tomás de Aquino usa uma expressão que eu acho esplêndida, que ele vai falar: nós somos amados no mesmo amor com que Deus se ama, que é o Espírito Santo. Então, olha a dignidade do ser humano. Então, estar sob o poder do Espírito Santo, se deixar conduzir por ele, de modo algum, minimiza o ser humano. Muito pelo contrário, revela a nossa condição, nossa natureza, nossa finalidade de vivermos para a liberdade, de vivermos para entregar, dar a Deus aquilo que existe de melhor de cada um de nós. Mas Deus é o autor de todo bem, é Ele que nos move, é Ele que nos dá a sua força, a sua graça, é Ele que faz com que nós possamos construir um mundo melhor. Mas a glória é sempre do Pai, é para Ele que tudo se volta. Exatamente, né? E essa maravilha da gente imaginar aquilo que... o Rupnik, ele insiste muito nessa dimensão, né? A gente brota do coração de Deus, giramos dentro da história do mundo e do universo e voltamos para a comunhão de Deus. Ou seja, há um princípio, um fim, um alfa e um ômega, né? No início está a comunhão de amor da Trindade, e no final estará a comunhão de amor da Trindade com toda a humanidade, que é o corpo de Cristo, né? Já glorificada com Ele. Então, até fantasiar isso é muito bonito. Eu acho muito bonita a gente imaginar o que poderia ser isso, que aos olhos não aparece tão claro. E em tudo isso, você falava na dimensão ecumênica, que eu acho importante, porque é o que às vezes bloqueia um pouco a gente, né? E, no entanto, é tão bonito, até uma coisa que você poderia falar um pouquinho, saber que o Espírito Santo não tem fronteira, nem de catolicismo, nem de evangélico, nem nada, nem de muçulmano. Ou seja, ele é capaz de, aquilo que é plenamente humano, ele é capaz de penetrar. Como que é essa ação do Espírito Santo universal, né? Que absolutamente sopra onde quer. Hoje nós, a partir do Vaticano II, não é? Nós olhamos para a salvação não de modo restrito, mas a partir do Vaticano II nós falamos: Deus quer a todos salvar pelo seu Filho Jesus Cristo. Isso é uma expressão completamente bíblica, né? O Vaticano não está inventando nada de novo.
O que ele está dizendo para todos nós é que não existe, em termos de salvação, um nicho fechado, que Deus quer a todos salvar, inclusive fora do cristianismo, fora da fé cristã. Sim. Pelo que existe de bom em cada religião, em cada igreja, que remete ao próprio Senhor Jesus, à própria sua força no Espírito Santo, que tudo faz de bem, que tudo faz de amor. E essa obra, essa ação do Espírito Santo, ela perpassa todo o universo, tudo. Isso é uma coisa muito bonita, né? Que a gente sempre fala da kenosis, né? Do esvaziamento do Filho. Deus que se fez homem, né? O Verbo se fez homem em Jesus, como nós falamos em Filipenses. Sim. Mas se a gente percebe, né, a história do Espírito Santo, nós notamos que ele também se esvazia. O Espírito Santo é derramado sobre todas as coisas. Tudo ele quer conduzir ao Pai, mas sem se confundir também com o pecado. Sim. Então olha como é que o Espírito, na sua pessoa divina, está em todas as coisas, em todas as realidades, inclusive realidades marcadas para o pecado, mas ele não se mistura com o pecado do ser humano. Ele tudo leva para Deus. Agora, se me permite, o senhor falou da obra de Rupinique. Eu tive o privilégio de contemplar a obra de Rupinique com a Eliane, nossa secretária da Academia Marial, a primeira vez. Foi um privilégio estar com ela na primeira vez que eu fui ver isso. E uma coisa que ela me mostrou foi o quanto que a Trindade não está passando na perpassa obra. Tudo. Toda a história da salvação é passada, a Trindade perpassa toda ela, e isso a gente vê muito claro na fachada, né, do santuário agora, não é? Que Deus, enquanto Trindade, enquanto mistério, ele se revela em toda a história da salvação, e ali está bem registrado nessa primeira página, vamos dizer assim, né, da nossa santuário, agora para quem chega ver aquela coisa linda. A salvação é um evento trinitário, não é? A nossa fé, a nossa igreja, ela é um evento da Santíssima Trindade. E é tão bonito contemplar exatamente a partir do momento que a gente percebe essa presença discreta e constante da Trindade na história da humanidade, né? Que pode ser rejeitada, como aparece no faraó, ele não deixa que ela penetre na sua história, né? É muito interessante, né? Mas que, de qualquer jeito, o ser humano mais ou menos consciente, lá está a Trindade conduzindo a vida disso aí, né? Agora, ela já apontou lá que estão poucos minutos. A gente pode dizer que Nossa Senhora, sim, ela teve uma vida no Espírito a vida toda dela. E o Espírito viveu nela desde a concepção. Como que Nossa Senhora poderia nos ajudar realmente, seja na vida de oração, seja nessa atitude, que não seja de faraó, de recusar absolutamente a presença do Espírito, a palavra de Deus? Como que a gente pode aprender de Maria a viver no Espírito? Eu acredito que uma das imagens que mais nos ajuda justamente a nossa imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Porque se a gente olha a imagem, a primeira informação que ela nos traz, ela é terra, ela é barro, é terra do nosso lugar, da nossa região. Ela é irmã de todos nós porque ela é terra nossa. Então a primeira informação, né, que ela nos ajuda a rezar é dizer quem somos. Nós também somos terra, nós somos barro, nós somos humus, inflados, cheios do Espírito Santo. Então, como ela, nessa imagem, é terra, mas é cheia do Espírito, nós também somos terra, cheios do Espírito Santo. Então, cheios do sopro de Deus. Então, essa informação já nos ajuda a rezar, porque nos diz, nós somos criaturas infladas do sopro de Deus. Então, nós rezamos no Espírito de Deus. Mas também a imagem é quebrada. Então, olhar para a Virgem Santíssima Aparecida aqui no nosso santuário e vê-la quebrada é lembrar também as nossas rachaduras, as nossas feridas, e saber que na oração nós trazemos isso também, aquilo que em nós é partido, que ela assume conosco isso e nós na oração apresentamos isso a Deus. E ela é pequena. A oração, ela é um ato também de se entender pequeno diante de Deus, né? De entender que não sou eu que tenho que muito falar, mas eu na oração tenho que muito ouvir a Deus. É curioso que quando a gente fala sobre oração, né, muitas pessoas pensam que oração é dizer muito.
E aquelas orações que se fala, 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 canta, 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 e não guarda um momento de silêncio na oração. É como se aquilo que eu tenho para dizer a Deus, que é muito importante, mas que fosse mais importante do que aquilo que Deus tem para me dizer. E aí nós olhamos a Virgem, está ali pequena, que guarda esse estar quebrada consigo, guarda a cor negra, que é uma cor diante de uma sociedade tão racista, que clama por respeito, clama por liberdade, clama por comunhão dos santos. Então, isso, olhar para a imagem de Aparecida e contemplar de fato a imagem de Nossa Senhora é uma oficina de oração, a gente pode dizer isso com muita tranquilidade, porque entrar no mistério de Nossa Senhora da Aparecida de fato, é uma oração de profundidade, uma oração bíblica no Espírito Santo, mas também uma oração libertadora, porque enquanto verdadeira oração, nós não somos alienados, nós nos abrimos para o mundo. Você desperta uma coisa muito interessante, né? Não existe uma Mariologia sem algo depois. Não. E existe uma Mariologia de Aparecida. Ou seja, essa manifestação de Nossa Senhora em Aparecida traz uma Mariologia própria, que é diferente de Lourdes, de Fátima e de qualquer outro título que ela tenha, né? E isso é muito importante, porque essa análise que você faz da pequenina imagem de Maria, do lugarzinho que ela ocupa naquela imensa basílica, né? E aí, Frei, vem uma coisa muito interessante. Eu gosto demais das celebrações com aquele povão, né? Foi muito doloroso celebrar para banco quando estava tudo vazio, mas a coisa que mais me comove é ficar ali contemplando as pessoas passarem diante da imagem, sabe? Balbuciando qualquer coisa, aquele olhar que mira para Nossa Senhora, está ali meio em êxtase. Eu acho que é a hora que a pessoa escuta, porque quase sempre parece que Nossa Senhora carrega o coração da pessoa de esperança, de confiança, né? E quem sobe até ali e desce, desce com uma carga positiva a mais. Desce, eu dizia assim, alguma peninha do Espírito Santo ela passou para você. Com certeza. Eu não sei como que você... Eu acho que você tocou num ponto que é importante. Existe uma Mariologia de Aparecida e é única. Eu vou falar por mim. Sim. Eu não sei quantas vezes eu passei ali aos pés da imagem Sim. de Nossa Senhora, mas é sempre um momento único, é sempre uma emoção. Eu não sei descrever o que é estar ali. Não é? É um momento de graça e, de fato, é uma palavra silenciosa que nos é dirigida da Mãe de Jesus ali, né? Faça tudo aquilo que Jesus mandar, né? Esteja com Ele, esteja com a igreja, esteja em comunhão e fé. A gente sai, de fato, é uma experiência tão singela, não é? Tão rápida às vezes, mas que diz muito aquele estar ali. E ali acontecem milagres, pode ter certeza, né? Principalmente milagres interiores que transformam muitas vezes a pessoa, que dá para ela assim, uma iluminação para ela resolver determinada situação da vida. Então, a gente não quer acreditar em imagem, mas que a imagem é um sinal, que eu sempre digo, é como se fosse uma senha, né? Que eu chego ali, aquela é uma senha, ela gosta dessa senha, né? E você se coloca dentro dessa senha que ela abre o mundo para você, que normalmente com tudo aquilo que a gente faz, aquela rezaiada e livro que a gente lê para cá e para lá, não ajudam mais do que aqueles segundos ou minutos que eu passo ali diante da imagem. Eu acho que nesse sentido, essa palavra que a gente fala, além dos 7 sacramentos, existem sacramentais, eu acho que todos os sacramentais, inclusive as imagens, né, são senhas de Deus para que o ser humano saiba o reino de Deus está próximo de você, né? E Jesus repetindo o tempo todo. E como eu não posso estar com você, eu multipliquei os sinais para que você possa estar com a gente. Ai, Frei Jonas, muito obrigado mais uma vez para a gente poder conversar um pouquinho. Espero que todo mundo tenha apreciado esse momento gostoso, entende? E você poderia encerrar, então, fazendo assim, não só a propaganda desse caderno Maria e o Espírito Santo na Sagrada Escritura e nos Santos Padres, mas também essa pequena síntese daquilo que nós pudemos conversar, né? E daquilo que Maria é para nós a melhor professora de teologia. Com certeza. E sobretudo nesse tempo que o Papa nos convida a pensarmos uma igreja sinodal. Sim. Nós olhamos para Maria, encontramos uma mulher, uma leiga, alguém que esteve na comunidade cristã inicial, como vemos em Atos 1,14, convidando todos nós
a sermos uma igreja servidora, missionária, uma igreja em saída como ela foi. E isso é um dom do Espírito Santo para todos nós. Tá aí. Muito obrigado, Frei Jonas. Obrigado a você que nos acompanha. É o nosso Magnífica. É o momento em que eu gostaria tanto que você pudesse, junto com Nossa Senhora, sinodalmente, não é mesmo? Sempre recitar esse Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Fique com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.